Mais uma noite, a mesma estação de metrô quase vazia. Para nosso protagonista, essa é a rotina. E no meio do silêncio, uma figura familiar. Lá tá ela, de novo. A garota com o cabelo roxo e um case de instrumento nas costas, completamente focada no celular. Ele se senta a uma distância segura, como sempre. Em sua mente, um pensamento recorrente. Aquela garota de novo. Eu já cruzei com ela aqui várias vezes. Ele a observa discretamente, imaginando qual seria a história dela. Ela tá indo para casa tarde de novo hoje. Um suspiro escapa. Essa pessoa e eu hoje também vamos pegar o mesmo último trem. Sentado no banco, ele continua a observá-la, perdido em pensamentos. Pelo instrumento que ela carrega, será que cursa música? Ou talvez tenha uma banda? De repente, ela levanta o olhar. Ah, droga! Eles fizeram contato visual. Ele desvia o olhar na mesma hora, o coração disparado. Fiquei encarando, perdido em pensamentos, que nem um pervertido. Ele se encolhe de vergonha. A gente se cruza aqui com frequência, mas acho que só eu notei. Coisas assim são só coincidência, não destino. O ar fica pesado. Ele do outro lado da plataforma, ela ainda no mesmo lugar. A vergonha queima. Não consigo nem me concentrar na leitura. Melhor ouvir música. Ele pega o celular procurando um refúgio. Vou ouvir essa música de novo hoje. Na tela, o nome de uma banda e uma música que significam muito para ele. Dark Planet, Long Afternoon. Ele dá o play e fecha os olhos, se entregando à melodia. A intro dessa música é a melhor coisa do mundo, não importa quantas vezes eu ouça. E a primeira estrofe é tão boa também. Ele se perde completamente na música, um sorriso bobo no rosto. É uma música tão boa, mas quase ninguém conhece. Eu queria tanto ter alguém para conversar sobre ela. Mas algo tá estranho. Ué, por que o som tá meio abafado hoje? Será que meus fones baratos já quebraram de novo? Ele decide aumentar um pouco mais o volume, e a música escapa, ecoando pela estação vazia. De repente, uma voz firme corta o som. Com licença. Ele se vira assustado. É ela, parada bem na sua frente, com uma expressão séria. Ele tira os fones, confuso. Sim? Ela aponta para o celular dele. Você pode abaixar o volume do seu celular? Eu consigo ouvir daqui. O mundo dele desaba. O pânico toma conta do seu rosto. Celular? É? Ah! Ele olha para a tela e percebe o erro catastrófico. Ah, o fone não conectou! Ela cruza os braços, mas um pequeno sorriso escapa. Esses fones de ouvido baratos de novo. Ela olha para ele e a pergunta que ela faz muda tudo. Você gosta dessa música? Ele fica sem palavras. Ela continua. Essa música, de Long Afternoon. Eu também gosto. Uma explosão de alegria toma conta dele. O rosto dele se ilumina, corações pixelados flutuando ao seu redor. Sério? Que incrível! Incrível! Eu sou um grande fã dessa pessoa. Você também gosta de Long Afternoon? Ela parece um pouco surpresa com a explosão dele, mas confirma. Gosto, eu acho. Uau! Incrível! Eu nunca conheci ninguém que gostasse dessa música, ele diz, gesticulando animadamente. A música desse cara é muito boa, mas ele é um músico independente com poucos fãs. Ela concorda, um olhar conhecedor em seus olhos. Sim, não são muitos. Ele não se encaixa nas tendências atuais, não se promove nem se comunica. Exato, ele responde. Se ele fizesse um show, os vídeos se espalhariam, mas ele não faz nada. Ele só tem desenhos do personagem dele, Ukin, no Instagram. Se ele postasse fotos do dia a dia ou do rosto, teria mais fãs. Ele para, percebendo que está falando demais, e a encara. Ela o ouve atentamente e pergunta, com uma calma intrigante.
Você acha que ele deveria mostrar o rosto? Ah, não necessariamente, ele responde, se recompondo. Como fã, eu sou curioso para saber como ele é, mas também é legal só observar ele vivendo do jeito que quer. Ela parece gostar da resposta. É bom que ele se concentre na criação e não faça mais nada. O conceito misterioso também é legal. Eu gostava de Long Afternoon do jeito que era. Um silêncio confortável se instala e então ela o surpreende. A gente já se encontrou aqui algumas vezes, né? Ele entra em pânico de novo. Bem, eu não tenho certeza. Ele mente, pensando. Vamos fingir que não nos conhecemos, senão ela vai saber que eu estava encarando. Ela o encara com um sorrisinho. É mesmo? O som do trem chegando corta a atenção. O trem está chegando. Enquanto ela passa por ele para entrar no vagão, ela se inclina e sussurra. Eu achei que você já soubesse, já que você sempre esteve me encarando. Não é verdade? Ela pergunta, deixando-o completamente paralisado na plataforma. A mente dele explode em um turbilhão de cores e pânico. Não acredito! Ela sabia que eu estava olhando esse tempo todo? Que nós dois pegamos o mesmo último trem? A cena corta para o seu trabalho no dia seguinte. Ele está surtando. Ah! Eu tô perdido! Sua chefe, Oiuju, se aproxima. O que está acontecendo? O que houve? Ele a agarra, desesperado. Chefe, o que eu faço? E se ela me confundir com um stalker ou um pervertido? Ela o encara, confusa. Stalker? Do que você está falando? Do nada. Ele tenta se explicar e ela sorri. Ah, é nada. Isso só significa que a garota também estava ciente de você. Eu tô preocupada que tenha assustado ela. Ele se defende. Se ela achasse que eu era um pervertido, não continuaria indo para a mesma plataforma, né? Ela teria evitado há muito tempo. Entendi, ele murmura. Sua chefe dá um tapinha em suas costas. Se você está preocupado, deveria falar com ela direito da próxima vez. Assim você vai saber exatamente o que ela sente por você. Quem sabe, talvez um romance comece. Ele cora. Romance? Que absurdo! Mas ela insiste. Por quê? Você também está ciente dela, não está? Ele admite. É verdade, eu estou, mas não é o tipo de sentimento que você está falando, chefe. Eu nem estou em posição de gostar de alguém. Estou ocupado com a formatura, me preparando para o trabalho e preciso ganhar dinheiro para o aluguel à noite. Eu só fiquei curioso sobre aquela garota porque a vejo com frequência. Por que ela vai para casa tarde? O que ela faz? Não é assim que geralmente começa? Ela provoca. Não, não é, ele grita, envergonhado. Eu ficaria satisfeito se pudéssemos ser apenas amigos, um amigo com quem eu possa conversar sobre a música que nós dois gostamos. Saindo do trabalho naquela noite, ele está determinado. Aquela garota, será que ela vai pegar o último trem hoje de novo? Se eu a vir, vou me desculpar por ficar encarando. Preciso esclarecer as coisas para ela não achar que sou um esquisito. Ele cerra o punho. E eu realmente quero ter uma conversa intensa sobre Long Afternoon com ela. É tão difícil encontrar alguém que goste. Chegando na estação, ele tá cheio de esperança. Espero que ela pense da mesma forma que eu. Mas seu plano é frustrado. Um homem tá completamente apagado, roncando e babando no banco onde ele sempre se senta. Ué, por que esse cara tá dormindo aqui? Eu sempre sento aqui. Seu plano de sentar-se casualmente ao lado dela e iniciar uma conversa vai por água abaixo. Ela já tá lá, sentada no outro banco. Acho que não tem jeito. Vou apenas estudar em pé hoje. Seria estranho forçar uma conversa. Não quero abordá-la e causar mal-entendidos. Não quero me afastar ainda mais dela. Hoje, vou apenas passar sem dizer nada. Enquanto ele está de pé, focado em seu livro, uma voz o chama. Você vai mesmo esperar em pé? É ela. Ele se vira surpreso. Sim? Ainda falta um tempo para o trem chegar. Você realmente vai esperar em pé? Ela insiste. Ele coça a nuca, sem graça.
Ah, bem, não tem lugar para sentar. Ela o encara com um olhar divertido. O que você está dizendo? Ela dá uma batidinha no espaço vazio ao seu lado no banco. Tem um bem aqui, do meu lado. Um sorriso sutil brinca em seus lábios. Sinta-se à vontade para sentar um pouco até o último trem chegar. O nosso prota trava. O único lugar vago é justamente ao lado dela. A mente dele começa a bugar, lembrando de um passado onde se aproximar de alguém assim era mais fácil. Mas ele respira fundo e pensa: ah, que se dane, é só por um momento, eu já vou embora mesmo. E, gente, ele senta. Ele tenta manter uma distância segura, mas o coração está a mil. E é ela quem quebra o gelo, com uma naturalidade que ele não esperava. Voltando para casa tarde de novo hoje? Você pega muito ônibus nesse horário? Ele, pego de surpresa, responde que trabalha no turno da noite num café. O chefe me liberou mais cedo, mas às vezes eu saio bem tarde. Ela parece processar a informação e ele percebe que ela o reconheceu. Ah, então você tem um trabalho de meio período, mas ainda é universitário, certo? Ele confirma, dizendo que está no 4º ano, e ela logo deduz. Uau, então deve estar super ocupado se preparando para conseguir um emprego? Ele admite que sim, mais ou menos. Ela o encara e diz que deve ser difícil trabalhar até tarde e ainda ter que estudar. Ele então devolve a pergunta, querendo saber se ela também está voltando tarde do trabalho. E é aí que ela solta a bomba com um sorrisinho de canto. Não, eu só gosto de sair com homens de gostos peculiares antes de ir para casa. O cérebro dele simplesmente entra em curto-circuito. Gostos peculiares? Ela continua, se divertindo com a reação dele. Sabe, pessoas com preferências únicas, meio hardcore. Eu cuido desses clientes antes de ir para casa. A imaginação dele dispara. Hardcore? Preferências únicas? O que isso quer dizer? Ele começa a visualizar um mundo sombrio e desconhecido, completamente em pânico. Ela, vendo a cara dele, não aguenta e começa a rir. Eu tô falando de um estúdio de música, com salas de ensaio e gravação. Ela explica que muitas bandas de trabalhadores de escritório ensaiam tarde da noite. E como gerente do estúdio, ela acaba saindo tarde, ou até virando à noite. Ele, com uma cara de alívio e vergonha, só consegue dizer: ah, entendi, um estúdio de música. Ela o provoca. Você por acaso pensou em algo estranho? Ele nega desesperadamente. Não, claro que não. Não pensei em nada. Ele fica todo vermelho, pensando em como ela está brincando com ele, conduzindo a conversa para onde quer. Ele deve parecer muito fácil de ler para ela. Mas então ela muda de tom e a pergunta que ele não esperava vem. Como você soube sobre Long Afternoon? Ela o analisa. Você está ocupado com trabalho e estudos. Não deveria ter tempo para explorar músicas de artistas desconhecidos. Como você descobriu um músico tão escondido? Ele desvia o olhar, um pouco sem graça. Não foi bem uma exploração, foi mais uma coincidência. Ele começa a contar. Uma vez eu peguei um resfriado terrível e fiquei de cama. Como moro sozinho, não tinha ninguém para cuidar de mim. Em seu quarto escuro, tossindo e se sentindo miserável, a casa parecia silenciosa demais e a solidão bateu forte. Para preencher o vazio, ele decidiu colocar uma música qualquer e pegou o celular. Foi aí que eu esbarrei nele. Na tela, a capa de um single, Planeta Denso, de Long Afternoon. No começo eu só achei a melodia boa, mas quanto mais eu ouvia, mais eu amava tudo naquilo, especialmente as letras, que pareciam jogar tudo pro alto com versos como Deixe estar. Ela o ouve com uma atenção impressionante. Vendo a sinceridade dele, ela pergunta: qual a sua música favorita de Long Afternoon? Ele responde que, embora não tenha muitas faixas, ele também gosta de Planeta Denso. E Fluxo da Maré também é ótima. De repente, a paixão de fã explode.
Fluxo da Maré é fantástica, especialmente a parte onde o ritmo muda depois do refrão, é incrível. Ele se empolga, se aproximando dela. Long Afternoon é brilhante com instrumentos eletrônicos, você não acha? Ela, pega de surpresa pela intensidade dele, só concorda, um pouco corada. Sim, é verdade. O anúncio da chegada do trem quebra o momento. Ah, já é tão tarde? Eles se levantam. Enquanto caminham para a porta, ela diz, quase num sussurro: aquilo que você disse antes sobre deixa estar? Ele a encara e ela continua. Se Long Afternoon ouvisse isso, ele ficaria muito feliz. O coração dele dispara. Sério? Ele sorri, completamente bobo. Mas no fundo, um pensamento o atinge. Ele quer conversar mais. Não é sobre querer um encontro ou se aproximar romanticamente. É sobre a alegria de poder continuar falando sobre as coisas que eles gostam. Tomando uma coragem que não sabia que tinha, ele se vira para ela quando as portas do trem se abrem. Eu sou Lee Yeon. Você poderia me dizer seu nome também? Ela entra no trem, as portas se fechando entre eles. Mas antes que se fechem por completo, ela se vira com um sorriso lindo e diz: Shin Hae-in. Já que eu te disse meu nome, trate de me dar um oi primeiro se a gente se encontrar de novo. Senão, eu vou te ignorar pro resto da vida. Ele fica ali, parado na plataforma, com um sorriso de orelha a orelha e grita enquanto o trem parte: Sim, até a próxima! Mais tarde, em seu apartamento, Shin Hae-in sai do banho e se joga na cama. Lee Yeon, era esse o nome? Ela se lembra dele. Não era a primeira vez que o via. Ela o observou uma vez no trem, quando um homem bêbado deixou a carteira cair. Yeon poderia ter apenas colocado a carteira no banco ao lado, mas ele se levantou e a guardou no bolso do homem, mesmo correndo o risco de ser confundido com um ladrão. Ela pensa: uma pessoa boa como ele não pensa duas vezes antes de ser gentil. Eu sabia que ele era gentil, mas eu não esperava que ele fosse um fã de Long Afternoon. E não apenas um fã, mas um fã apaixonado e devotado, que se empolga todo ao falar da música. Um pensamento perigoso cruza sua mente. Aquele cara, ele gostaria de mim se soubesse que eu sou Long Afternoon? Ou... De repente, a pergunta desencadeia uma avalanche de memórias sombrias. Imagens de um passado traumático, de um lugar escuro e opressivo, a sufocam por um instante. Ela se encolhe na cama, agarrando o travesseiro. Pensando em algo que eu não quero. Ela suspira, irritada. De qualquer forma, as pessoas que gostam de Long Afternoon gostam da música, não de mim. Ela se convence de que não precisa revelar sua identidade. Contanto que continue fazendo boa música, não importa se outra pessoa, um avatar chamado Kim-oh, leve os créditos. Eu estou bem apenas sendo Shin Hae-in, do jeito que eu sou. Ela se acalma olhando para o teto, cercada por seus instrumentos e equipamentos. Contanto que eu possa continuar fazendo o que eu amo. Dentro do estúdio de música, nossa prota, Shin Hae-in, estava concentrada, buscando inspiração para sua próxima arte. Mas o silêncio é quebrado quando um grupo de músicos se aproxima para fechar a conta da sala de ensaio. E enquanto ela confirma a reserva, um dos rapazes, com o rosto corado, toma coragem. Ele primeiro agenda o próximo ensaio e em seguida solta a bomba. E posso pegar seu número ou seu Insta? Eu queria te mandar uma mensagem há um tempo. O ar fica pesado. Hae-in o encara com uma expressão indecifrável por um momento e então, com uma reverência educada, ela simplesmente diz: Desculpe. O fora foi tão rápido e direto que o rapaz fica paralisado enquanto o amigo dele não se aguenta e cai na gargalhada. Idiota, eu te disse que não ia funcionar, ele provoca, enquanto o coitado do rapaz só consegue lamentar o quão vergonhoso foi aquilo. Hae-in, indiferente, apenas começa a arrumar o estúdio. É nesse momento que seu tio, Shin Hyun-sung, o gerente do lugar, chega. Hae-in, chegou cedo, hein? Ele diz,
e com um sorriso maroto pergunta: a propósito, por que você dispensou aquele cara? Achei que ele fazia o seu tipo. Pega no flagra, ela se vira. Você viu? Por que estava espionando? O tio se defende, dizendo que foi sem querer. E aí, por que não deu seu número? Não gostou do rosto dele? Rain suspira. Bem, eu não gosto de falar no telefone. Você não consegue ver o rosto da pessoa, seja por mensagem ou ligação. E então, com um brilho no olhar, ela revela o motivo principal. E mais importante, a banda dele não faz o meu estilo. O tio ri, mudando de assunto. Ah, a propósito, a reserva de gravação das 10 horas foi cancelada. Pode terminar de limpar aqui e ir para casa. Eu cuido do resto. Rain olha o relógio. 8 da noite. Perfeito. Ótimo! Posso trabalhar em músicas novas em casa hoje? Quando ela está prestes a sair, o tio a chama. Rain, pegue isso. Um presente. Ele entrega a ela uma sacola bonita. Um presente? Mas o que é isso? Ela pergunta, confusa. É o White Day, sabia? Seu tio atencioso comprou no caminho para cá. Coma com café enquanto trabalha nas suas músicas. O pessoal na internet estava pirando com isso. A Rain segura o presente, mas antes de ir, ela faz um pedido. Tio, posso praticar um pouco de guitarra antes de ir? Ele nem hesita. Claro, faça o que quiser. Enquanto isso, em outro lugar, Lee Yeon está saindo do seu trabalho de meio período. Seu chefe o despede com um "tenha uma boa jornada romântica para casa hoje", ao que ele só consegue pensar: o que isso quer dizer? Sentado na estação, ele tenta estudar, frustrado. Eu deveria ter melhorado minhas notas no idioma durante as férias, mas ainda estou sofrendo com isso. De repente, ele levanta o olhar e a vê. Raince! Ele a chama e ela responde com um "olá", casual. Mas os olhos de Yeon são atraídos para a sacola de presente que ela está segurando. Seu cérebro entra em parafuso. É um presente? Ah, é verdade. Hoje é o White Day. Ela deve ser popular, bonita, estilosa. Com certeza tem muita gente legal ao redor dela. Deve receber presentes o tempo todo. Ele se encolhe em seus pensamentos. Claro, não é da minha conta e não somos próximos o suficiente para eu ter o que dizer sobre isso. Rain, percebendo o olhar dele, quebra o silêncio. Ah, isso? É que hoje é White Day, então ele me deu um presente. E então, para o choque completo de Yeon, ela estende a sacola para ele. Estudar deve ser difícil, né? Coma isso e recupere as energias. Coisas doces são boas quando você precisa pensar. Ele fica totalmente confuso. Por que você está me dando isso? Não é algo que te deram de presente? Ela responde com uma sinceridade brutal. Eu não gosto muito de doces. Se eu levar para casa, vou acabar jogando fora. Então apenas pegue. A mente dele entra em curto-circuito. Não, mesmo assim, isso é demais. Um presente de outro homem passando para mim? Ela o interrompe arqueando uma sobrancelha. Um homem? Ele gagueja. Sim, no White Day um homem dá presentes para uma mulher. Um silêncio constrangedor paira no ar por um segundo, até que ela revela a verdade com um suspiro. Isso é do meu tio, sabe? O alívio e a vergonha atingem Yeon como um trem. Tio? Ah! Ela o provoca com um olhar decepcionado. Você achou mesmo que eu estava repassando o presente de outro cara? Uau, estou desapontada. Completamente sem graça, ele pega a caixa e tenta mudar de assunto. Uau, mas o que é isso? Bala? Chocolate? Ela o chama de bobo e explica. Eu não provei, então não sei, mas é caramelo artesanal. Ouvi dizer que está na moda. Yeon abre a caixa, fascinado. Caramelo artesanal, ele nunca tinha visto antes. De qualquer forma, é doce, então coma enquanto faz uma pausa nos estudos. Você não vai conseguir pensar sem açúcar. Ele então tem uma ideia. Rain, pegue alguns. Seu tio te deu com sinceridade, você deveria pelo menos provar. Ela faz uma careta. Ah, é verdade. Tenho que dizer a ele o que achei amanhã ou ele pode ficar chateado. Então me dê um, ele diz animado. E o que acontece a seguir o pega totalmente de surpresa. Ela se inclina e abre a boca dizendo, ah, ele congela.
Você quer que eu te alimente? Ela explica, com a maior naturalidade do mundo. Sim, eu estava afinando a guitarra, então minhas mãos estão engorduradas. Prefiro não usá-las agora. Apenas coloque na minha língua e eu vou chupar. O rosto de Yeun fica vermelho. Ele tenta argumentar. Você pode levar para casa e comer, mas ela insiste. Ah, apenas me alimente. Derrotado, ele concorda. Com a mão trêmula, ele pega um caramelo e o leva lentamente até a boca dela. Assim que o doce toca sua língua, ela se encolhe. Ah, o que foi? Ele pergunta, assustado. Ela se vira, rindo, com o rosto corado. Isso é ridiculamente doce! Ele a encara incrédulo. É mesmo? Ela o incentiva. Sim, experimente. Curioso, ele coloca um na boca e a reação é imediata. A doçura explode em seu paladar. Uau, é muito doce, ele diz, tossindo. Né? Chega a doer a cabeça. Ela concorda, sorrindo. Você definitivamente deveria comer isso com um café ou um chá amargo, senão não dá para equilibrar. Ele concorda, ainda se recuperando do choque de açúcar. Você tá certa, é tão doce. Na manhã seguinte, o alarme toca no apartamento de Yeun. Ele acorda grogue, sentindo como se tivesse dormido por apenas 30 minutos. O que eu deveria comer no café da manhã hoje? Ah, vou comer aquilo. Seus olhos pousam na caixa de caramelo que Hein lhe deu. Ainda tem um pouco. Ele coloca um na boca e a explosão de açúcar o atinge novamente. É tão doce! Exatamente como eu esperava. Doce demais! Mas dessa vez o efeito é diferente. Isso acordou meu cérebro sonolento? Na verdade, funcionou bem. Estou acordado, perfeito para começar o dia. Enquanto ele saboreia o doce, seu celular vibra na mesa. Uma notificação ilumina a tela. O coração dele para por um segundo. Ele pega o celular e lê a mensagem. Uma nova postagem de Long Afternoon. No café, o turno de Lee Yeon é uma sinfonia de pedidos e sorrisos. Cliente 34, seus 2 cafés mochas estão prontos. Ele parece mais animado que o normal, com uma energia que não passa despercebida por sua colega de trabalho. Nossa, Yun, você parece tão alegre hoje. Aconteceu alguma coisa boa? E a resposta vem com um brilho nos olhos que só um fã de verdade entende. Sim, meu músico favorito atualizou o Instagram. A empolgação dele é contagiante. Ele finalmente postou algo novo depois de séculos. Considerando o padrão dele, pode ser que ele lance uma música nova em breve. Ele se perde em devaneios, imaginando como será a nova canção. Só de imaginar já fico tão animado que não consigo dormir. A colega dele, no entanto, suspira, um pouco decepcionada. Ah, então era isso? Eu pensei que algo romântico tinha acontecido. Ela o cutuca. Sabe, aquela garota que você sempre encontra no último trem? Pensei que as coisas tivessem progredido com ela. Yeon desvia o olhar, tentando parecer indiferente. Progresso? Eu já te disse, não é como se eu gostasse dela ou algo assim. Mas a negação não dura muito. Ele mesmo admite que não a vê há alguns dias, e um pensamento o atinge. Parando por um momento, ele se corrige internamente. Ah, agora que eu penso nisso, nós temos nos aproximado um pouco ultimamente. Nós até trocamos nomes, e ela me deu um caramelo no White Day. A revelação faz os olhos da colega brilharem intensamente. Não acredito, sério? Como vocês trocaram os nomes? Ela falou primeiro ou você perguntou? Como aconteceu? Ele fica um pouco sem graça ao recontar a cena, quase como um trecho de dorama. Ah, eu disse meu nome primeiro e depois pedi o dela. A colega dele surta, encantada com o romance. E o que aconteceu depois? Vocês jantaram juntos para agradecer o presente? Ou talvez umas bebidas? Yeon sorri, um pouco sem jeito. Foi só isso. A reação dela é de puro tédio.
O quê? Que sem graça! Se você tivesse ido mais longe, poderia ter se tornado uma história que eu usaria como anedota para beber hoje à noite. Ele protesta. Minha vida pessoal não pode ser seu material de entretenimento, chefe, enquanto ela insiste. Mas a conversa é interrompida por um novo cliente no balcão. Um pedido, por favor. O homem, usando um chapéu bucket branco, faz seu pedido. Um cappuccino, por favor. Para levar, se possível. Yeon anota o pedido, mas algo o incomoda. Ele observa o cliente se sentar, uma sensação de familiaridade o cutucando. Aquela pessoa, sinto que já o vi em algum lugar. Quem era? Sua colega percebe sua distração. O que foi? O cliente que acabou de pedir parece familiar. Aquela pessoa? É Sun Hyun-jae. O nome paira no ar. Sun Hyun-jae, cantor e compositor indie. A ficha de Yeon cai com força. Sun Hyun-jae? É ele mesmo! Por que ele está aqui? A chefe responde calmamente. Não sei. Ele provavelmente gosta do nosso café. Aliás, ele é um dos nossos clientes regulares. Já faz um bom tempo. Ela acrescenta com um sorriso. A outra funcionária da tarde fez o mesmo escândalo que você está fazendo agora. Yeon processa a informação. Não é à toa que ele parecia familiar, ele é uma figura pública. O músico mais badalado do momento é um cliente regular do nosso café. Isso é incrível. Enquanto isso, Sung Hyun-jae pega seu café e sai. Dentro de seu carro, ele liga uma música no celular, Long Afternoon. Um pequeno sorriso se forma em seus lábios enquanto ele pensa em voz alta. Ele escreve umas músicas bem interessantes, não é? O estilo de cantar dele é único e, seja intencional ou não, eu gosto da imagem misteriosa dele. Ele dá um gole no café decidido. Acho que vou mandar uma DM para ele. Seria ótimo se a gente conseguisse marcar uma reunião, talvez até uma colaboração depois. Mais tarde, naquela mesma noite, Yeon caminha em direção à estação de metrô, o coração cheio de expectativa. Será que vou encontrar a Shin Ha-in hoje? Espero que sim. Ele está animado, imaginando a conversa. A Shin Ha-in também deve ter visto a atualização do Long Afternoon no Instagram. Eu quero surtar com ela sobre todas as pistas escondidas naquela imagem. Para ele, poder falar abertamente sobre o que ama é o melhor sentimento do mundo. Mas ao chegar na plataforma, ela está vazia. Ainda nenhum sinal dela hoje também. A preocupação começa a surgir. Eu não a vejo desde o White Day. Será que eles estão super ocupados? Ou o horário de trabalho dela mudou? A mente dele começa a criar os piores cenários. Ou, será que eu estraguei tudo de alguma forma e agora ela está me evitando? Talvez ela odiou como eu reagi ao presente do White Day? Ele resmunga para si mesmo, desolado. Será que eu só criei muitas esperanças à toa? De repente, uma voz o tira de seus pensamentos. O que está te decepcionando? Ele se vira, chocado. É Shin Ha-in. Shin Ha-in! Ele está tão feliz e surpreso que mal consegue se conter. Olá! Faz um tempo, não é? Pensei que não te veria de novo hoje. Ela o encara com um sorriso provocador. É por isso que você estava tão decepcionado? Ele fica confuso. Hã? Ela se inclina um pouco, o rosto corado, um sorriso maroto brincando em seus lábios. Decepcionado por não me ver? Yeon gagueja, gaguejando. Hã? Bem, mais ou menos. Algo nela tá diferente hoje. Ele percebe na hora. Hein, você bebeu? Ela ri. Sim. Está tão óbvio assim? Eu tive um tempinho sozinha num izakaya. Ela se senta ajeitando o cabelo. Eu terminei recentemente uma coisa em que estava trabalhando, então eu só bebi um pouquinho para comemorar. Isso é ótimo, ele responde, genuinamente feliz por ela. No que você estava trabalhando? Ela leva o dedo aos lábios, num gesto misterioso e sedutor. Isso é um segredo.
O gesto o pega de surpresa e seu coração dispara. Uau, isso me surpreendeu! Ela é tão fofa quando sorri assim. A Hein bêbada é a melhor. Ele tenta se recompor. Não, foco. Vamos mudar de assunto. Ele se prepara para puxar o tópico que mais queria discutir. Ah, Hein, você viu aquela imagem que o Long Afternoon postou no Insta? Mas antes que ele possa terminar, o anúncio soa pela estação. O trem está chegando. O quê? Já? Ele pensa, em pânico. Ah, eu não consegui dizer nem metade das coisas que eu queria, e agora temos que nos separar. No trem, o barulho torna impossível ter uma conversa decente. O desespero toma conta dele. O que eu faço? O que eu faço? Tem tanta coisa que eu queria falar hoje. Se eu esperar muito, a empolgação vai passar e eu não terei mais nada a dizer. Eu tenho que falar o que eu quero hoje. No impulso, ele se vira para ela. Em si, ela o olha, curiosa. Com toda a coragem que consegue reunir, ele dispara a pergunta. Quer tomar outra bebida juntos? Ele sorri, esperançoso, mas ela fica em silêncio, processando o convite. Um momento de tensão se estende entre eles. Hã? Ela finalmente responde, a voz suave. Agora? E no fundo, o locutor da estação faz um anúncio final. O próximo trem que está chegando é o último de hoje. No segundo em que as palavras saíram da boca dele, o arrependimento bateu. Lee Yeon entrou em pânico, pensando: ai não, o que eu tô fazendo? Chamar ela para beber do nada? Eu pareço um daqueles caras esquisitos que abordam gente na rua. Ele já estava se preparando para se desculpar, gaguejando. Hein, desculpa, o que eu disse agora, quando a resposta dela o pegou totalmente de surpresa. Com um pequeno sorriso, ela simplesmente disse: vamos. Ele ficou sem reação. Hã? Hein se inclinou um pouco, o olhar dela era intenso. Por algum motivo, hoje eu não quero que acabe assim. Ela continuou com uma voz suave que fez o coração dele acelerar. Então vamos beber juntos. Só mais um pouco. Um suspiro de alívio e incredulidade escapou dele. Sim. E assim, eles pegaram o último trem. O vagão quase vazio balançava suavemente e a cada solavanco, o ombro dele roçava o dela. Yeon sentia o rosto esquentar, completamente ciente da proximidade dela. Ele se repreendia em pensamento. Ficar todo animado com uma coisa tão pequena, não sou um adolescente. Acho que é só porque faz muito tempo que não saio para beber com alguém. Hein quebrou o silêncio. Onde você mora, Yeon? Perto da estação Nandong, ele respondeu. Então vamos beber por lá. Afinal, depois você já tem que ir para casa, certo? Ela sugeriu, prática. Ele concordou, mas uma dúvida surgiu. E você, Hein? Como planeja voltar para casa depois de beber? Ela deu um sorriso confiante, se ajeitando no banco. Eu pego um táxi. Eu sou adulta, posso lidar com isso. Ele ficou pensando na tarifa do táxi. Eu te pago depois, então. Tá tudo bem. Você que tá pagando tudo hoje, ela disse. Mas então se aproximou um pouco mais, com um brilho traverso no olhar. Mas, se eu ficar muito bêbada, você tem que cuidar de mim. Cuidar de você? Ele repetiu, confuso. Ela chegou ainda mais perto. A voz dela agora era um sussurro cúmplice, bem ao lado do ouvido dele. Se eu fico bêbada, eu durmo nua. O cérebro de Yeon simplesmente parou de funcionar. Ele congelou, o rosto explodindo em vermelho, enquanto o mundo ao redor parecia se despedaçar. O quê? Vendo a reação dele, ela se afastou com um sorrisinho vitorioso. Tô brincando. Enquanto o trem anunciava a próxima estação, eles desembarcaram. Então é aqui que você mora? Ela perguntou, olhando ao redor. Sim, meu apartamento é a uns 5 minutos daqui. Ele respondeu, sentindo o rosto ainda quente. Ah, um apartamento de um cômodo, ela murmurou, pensativa. Para evitar qualquer estranheza, ele rapidamente apontou para uma direção. Vamos beber perto da estação, tem um lugar de chopp que eu já fui algumas vezes. Hein sorriu. Ok, parece bom. Eu confio em você, Yeon. Vou te seguir.
Mas o destino, gente, adora uma peça. Ao chegarem no bar, uma placa na porta anunciava: fechado durante a semana. A cara de Yeun foi ao chão. Nossa, tá fechado. Hein? Ele se virou para ela, desesperado. Desculpa, eu não sabia que tinha fechado. Faz um tempo que não venho aqui. Não precisa se desculpar, não é sua culpa. Ela o tranquilizou. Vou achar outro lugar, rápido, ele disse, pegando o celular. Mas a internet lenta só aumentava seu pânico. Droga, o que eu faço? Eu não conheço outros bares por aqui. E se a gente entrar num lugar ruim? Eu não quero estragar essa noite. Enquanto ele surtava internamente, a Hein o observava com calma. E então ela disse: Eu tenho uma boa ideia. Ele levantou o olhar, esperançoso. Tá ficando tarde e não tem muitos lugares bons abertos. Ela começou a explicar. Então, o único lugar onde podemos beber e que você com certeza conhece bem é a sua casa. O que você acha? Yeun mal conseguia processar. Ele só conseguiu murmurar um de jeito nenhum. Mas logo em seguida a cena corta para eles na porta do apartamento dele. Uau, é bem limpo para um estúdio, ela comentou entrando. Ele pensou aliviado. Ai, ainda bem que eu limpei semana passada, senão ela veria uma bagunça total. Bom trabalho, eu do passado. Assim que se acomodaram, ela se virou para ele com uma expressão séria. Eu tenho uma pergunta. Você tem namorada, Yeun? A pergunta o pegou de surpresa. Por quê? Bom, se eu não for cuidadosa, posso causar um mal-entendido. Eu pareceria uma louca invadindo o apartamento de um cara que já tem namorada, ela explicou, cruzando os braços. Eu não quero ser vista como a outra. Então você realmente não tem, certo? Eu não tô mentindo. Eu realmente não tenho, ele garantiu, a mão no peito. Eu sou solteiro. Ela sorriu, visivelmente relaxada, pegando uma lata de cerveja. Que bom, então eu posso beber em paz, certo? Ele pegou sua própria cerveja e, querendo manter o jogo, perguntou: Então, eu também posso beber sem preocupações? Você não está saindo com ninguém agora, certo, Hein? Ela tomou um gole, o olhar fixo no dele. Eu tenho alguém. O coração dele gelou. O nome dele é Liam, um estrangeiro que sempre tem palavras afiadas. Ele é bom cantando e muito bom de briga. A decepção no rosto de Yeun era palpável. Então não é errado a gente beber sozinhos juntos? Ela o observou por um segundo e então caiu na gargalhada. É mentira, eu tô só brincando. Ele fez uma careta. É o vocalista da banda Oasis, ela explicou, rindo. Pensei que você entendesse de música o suficiente para pegar a piada. Como eu ia saber disso? Ele protestou, envergonhado. Desculpa, ela disse. Ele suspirou, abrindo a lata. Você me assustou. Fiquei preocupado que pudesse magoar os sentimentos de alguém sem querer. Ela o observou com um olhar suave. Então, vamos brindar. Hoje à noite, ninguém vai se machucar. Mas antes de brindarem, ele precisava ter certeza. Você realmente não tem um namorado, certo? Não, eu realmente não tenho. Com isso, eles finalmente brindaram. A bebida começou a fazer efeito e a empolgação de Yeun sobre seu músico favorito, Long Afternoon, veio com tudo. Eu tô te falando, isso é uma dica, ele dizia, mostrando o celular para ela. Na foto que ele postou no Insta, ele deixou cair essas 4 coisas. Isso significa que a nova música vai sair em abril, e um dos itens é um ukulele, o que sugere um som acústico. Ele estava em êxtase. Eu fiquei tão feliz de achar essa dica. Pensar que a música vai sair em abril tá me deixando louco de animação. Você também tá animada, né, Hein? Sim, claro, ela respondeu, forçando um sorriso. Internamente ela, a verdadeira Long Afternoon, estava em pânico. Eu terminei de gravar, mas não planejava lançar em abril. Devo acelerar o contrato de distribuição agora? Bêbado, ele se aproximou mais. Mas sabe de uma coisa? Hein,
Sua voz parece com a do Long Afternoon. Uma voz meio rouca, como se tivesse um pouco de névoa, e o tom gentil é parecido. Ele fez uma pausa antes de completar. Claro, a voz do Long Afternoon é mais fresca. Ele é o melhor. Ela apenas sorriu. Você realmente gosta dele, Hyeon. Não esperava que você fosse falar sobre Long Afternoon o tempo todo. Ah, te entediei? Não, é divertido, eu gosto, ela garantiu. É melhor do que ficar falando sério e com sentimentos estranhos. Eu também não fico sério quando bebo. Ele riu. Então pode continuar falando. A atmosfera mudou quando ela se levantou e se moveu em direção à cama dele. Mas ela se deitou de lado, apoiando a cabeça na mão, o casaco escorregando pelos ombros. Eu vou apenas deitar e ouvir. Ele ficou nervoso. Assim não dá. Se você deitar assim, vai acabar dormindo. Vai ser como assistir a um youtuber de ASMR. Então, posso? Ela perguntou, a voz baixa e sonolenta. Eu vou ouvir você falar, e então adormecer. Ela se ajeitou na cama, olhando diretamente para ele, o rubor da bebida em seu rosto. E então, ela fez a pergunta que parou o mundo dele mais uma vez. Posso dormir na sua casa, Yeon? Ele apenas ficou lá, paralisado, com os olhos arregalados. A luz do quarto mal ilumina a cena, e o clima é denso. Yeon, paralisado, só consegue ouvir a pergunta dela ecoando na cabeça. Rain, com um sorriso provocador, joga a isca. Eu ficar não seria ok? O coitado do Yeon fica completamente sem reação, o rosto pegando fogo. Ele gagueja, tentando entender. Ei, você tá brincando, né? Não me provoque assim. Mas o olhar dela é sério, e a proximidade dos dois só aumenta a tensão no ar. Ela então joga a responsabilidade toda para ele. Se é brincadeira ou sério, não depende de você, Yeon. Com um sorriso de canto, ela dita as regras do jogo. Se o dono da casa disser vá embora, então é uma brincadeira. Mas, se você disser fique, então é sério. A pressão é demais. Ele não sabe o que fazer, o que dizer. Brincadeira ou sério? O coração dele está a 1000 por hora. Vendo o pânico nos olhos dele, ela finalmente cede rindo. Quer saber? Eu vou ficar de qualquer jeito. Amanhã é meu dia de folga e ainda temos muito o que conversar. Yeon respira aliviado e ela sorri satisfeita. Ok, então, diz Rain, e de repente ela começa a desabotoar a calça. Yeon entra em pânico total, soltando um grito e cuspindo a bebida. Ah! O que você tá fazendo? Por que você tá tirando a calça do nada? Ela olha para ele, confusa. Hã? Eu só desabotoei. Com a maior calma do mundo, ela explica. Eu só bebi cerveja, minha barriga tá cheia. Desabotoei para relaxar um pouco. Yeon, ainda vermelho, tenta se recompor do susto. Ele então oferece, todo sem graça. Você não prefere vestir outra coisa? Eu tenho um agasalho que lavei recentemente. Pode ficar um pouco folgado, mas é confortável. Ela aceita na hora. Enquanto ele se levanta para pegar a roupa, ela termina a última lata de cerveja. Acabou o álcool? Ele pergunta. Sim, essa era a última, eu bebi tudo. Ele fica em silêncio por um instante, o rosto corado, e então faz a oferta. Eu vou comprar mais, você quer beber mais? Com um sorriso, Chi concorda. Claro! Ele pega a jaqueta e diz, então, se troca enquanto eu estiver fora. A loja de conveniência é logo ali na esquina, volto rapidinho. Já na porta, ele se vira, todo prestativo. Ah, você precisa de alguma coisa? Tipo uma escova de dentes ou algo assim? Eu posso comprar para você. Mas ela balança a cabeça. Não, tudo bem, eu tenho minha escova de dentes. Na verdade, eu tenho a maioria das coisas que preciso na minha bolsa. Ela faz uma pausa. O tom de voz muda, fica mais tímido. Mas você poderia comprar uma coisinha para mim? Ela se vira, um pouco sem graça. Eu percebi mais cedo. Está chegando perto da data e eu não trouxe nada. Yeon processa o pedido. Ele sai e a gente vê ele na loja de conveniência completamente perdido. Ele pensa, o rosto corado.
Essa coisa devem ser absorventes, certo? Eu nunca comprei isso, não sei qual é qual. Será que tudo bem se eu pegar qualquer um? Não dá para voltar e perguntar. Ele para em frente à prateleira, analisando as opções, quando seus olhos batem em uma caixinha vermelha com um coração. E aí, gente, a mente dele vai para outro lugar. Um pensamento surge, o fazendo corar violentamente. Preservativos. Ele se sacode em pânico. Não, o que diabos eu tô pensando? Eu fiquei louco. Ele se agacha, tentando controlar a imaginação, mas seu monólogo interno continua. Se eu disser que não estou pensando em nada agora, seria mentira. A rainha é tão atraente e uma pessoa tão legal. Ele se lembra de ter sido rejeitado no passado por ser intenso demais e decide que precisa ir com calma para não estragar tudo. Para ele, só de ver a Rain por um segundo no último trem já o deixa feliz. Ele precisa se controlar. Mas aí, a outra parte do cérebro dele entra em ação. Ele pega a caixinha com o coração e pensa: é claro, se a Rain tomar a iniciativa hoje à noite, eu não tenho motivo nenhum para recusar. O rosto dele explode em vergonha e ele mal consegue se levantar do chão de tanto que imaginou a cena. Ele volta para o apartamento com o coração na mão. Rain, voltei! Mas a casa está em silêncio. Hã? Rain? Ele a encontra na cama, já com o agasalho que ele emprestou, dormindo profundamente. Ele a observa, notando a respiração tranquila. Ah, ela disse que tinha algo na cabeça ultimamente. Parece que ela relaxou e acabou dormindo. Ele se aproxima com cuidado. Rain-si, ei, acorda um segundo. Ele se inclina para cobri-la com o cobertor, sussurrando. Se você dormir assim, vai pegar um resfriado. E nesse exato momento, num movimento rápido, ela o agarra pela nuca e o puxa para um beijo. Yeon fica em choque, completamente paralisado. Ei, espera um segundo, Rain. O que está acontecendo? Ele consegue se afastar assustado, mas ela apenas sorri em seu sono, com as bochechas coradas e murmura. Tão bonito, completamente o meu tipo, tão legal. Yeon, processando tudo, percebe. Hã? Ela estava falando enquanto dormia? Ele se recompõe, o coração ainda batendo forte. Ele quase caiu em cima dela. Ele pensa em como os dedos dela eram macios em seu pescoço, na respiração quente perto de seu rosto. Aquilo quase quebrou a pouca razão que o álcool ainda não tinha levado. Ele admite para si mesmo que se ela o tivesse abraçado de verdade, ele não teria conseguido afastá-la. Mesmo sabendo que estavam bêbados, ele não consegue controlar seus sentimentos quando é provocado. Na manhã seguinte, Yeon acorda no sofá com uma dor terrível no pescoço. Eu devia ter dormido no chão. Ele olha ao redor e percebe que está sozinho. Rain-si? Onde ela foi? Será que foi ao banheiro? Ele então vê um bilhete na mesa. Você parecia estar dormindo profundamente, então não te acordei e saí primeiro. Vou usar o que você comprou para mim e te pago depois. As roupas estão na máquina de lavar. Ele suspira. Então você foi embora primeiro? Ele começa a arrumar a bagunça e percebe que ela até juntou as latas de cerveja que ele comprou. Você podia ter deixado aí. Enquanto recolhe o lixo da sacola da loja, algo cai. Uma pequena caixa vermelha com um coração. Ele congela. Por que isso está aqui? Um flashback aterrorizante o atinge. Ele na loja, em conflito, pensando: isso eu provavelmente não vou precisar. A gente só bebeu para conversar hoje, e não é bem o clima com a Rain. Mas, e se alguma coisa acontecer? Eu preciso estar preparado para esse momento. De volta ao presente, o desespero toma conta. Ele olha para a caixa horrorizado. A Rain deve ter visto isso, certo? Ela deve ter ficado chocada, deve ter pensado que eu sou um pervertido, que eu a seduzi só para uma noite. É definitivamente isso que ela pensou.
Mais tarde, na estação, Yeon está visivelmente abalado, o rosto ainda vermelho de vergonha. Ele a vê, sentada no banco com seu case de instrumento. Ele toma coragem e se aproxima, pigarreando. Ei, Hain-si. Ela se vira e o olhar dela é sério, sem nenhum traço de sorriso. Olá, Yeon. Acho que temos algo sobre o que conversar, certo? A cabeça do nosso prota tá a mil. O que fazer, o que dizer? 1000 desculpas esfarrapadas passam pela sua mente em um piscar de olhos. Ah, Rain, isso era para um trabalho da faculdade, um relatório de marketing. Não, péssimo. Na verdade, eu comprei como um amuleto. Dizem que dá sorte nas provas. Pior ainda. Não, foi um acidente. Eu comprei sem querer quando fui pegar umas vitaminas. Ele se encolhe com a própria vergonha. Não, mentir seria patético demais. É melhor ser honesto sobre o que ele estava pensando, mesmo que isso signifique levar uma bronca. Ele respira fundo, pronto para se confessar. Rain, sobre aquilo. Mas ela o corta. Espera, posso dizer uma coisa primeiro? Yeon, pego de surpresa, apenas concorda. Rain o encara com uma seriedade que gela a espinha dele. Não é nada demais, mas tem algo que eu queria que você soubesse. Por um tempo, eu pretendo manter uma certa distância de você, Yeon. O mundo dele para. Distância? Por quê? A resposta dela o atinge como um soco no estômago. Eu percebi que não sinto nenhuma tensão quando estou com você, especialmente da última vez. Eu sei que eu estava bêbada, mas ainda assim. Ela explica que, por ter crescido perto dos colegas de banda do tio, sempre foi muito descontraída, falando de música e brincando sem muita cautela. E, sem perceber, eu passei dos limites. Então, por agora, acho que preciso de um pouco de espaço. A mente de Yeon só consegue conectar uma coisa. É isso. Ele fecha os punhos, o rosto vermelho. É por causa dos preservativos que ele comprou? Mas, para o choque dele, o rosto sério de Rain se desfaz em um sorriso malicioso. Ah, então você ficou incomodado com aquilo, afinal? Ela solta uma risadinha. Me pegou de surpresa, sim, mas não me incomodou muito. Considerando o clima daquela noite, é normal pensar nessas coisas. Somos 2 adultos que sabem o que querem. Ela se inclina, provocando. Embora eu não esperava que você considerasse uma noite casual comigo, Yeon entra em pânico total. Me desculpa, eu juro que não te chamei para beber pensando nisso. Ela ri, achando graça do desespero dele. Eu sei. Enfim, não foi a isso que eu me referi quando disse que passei dos limites. O que aconteceu não foi nada demais. Então o que foi, de verdade? Ele pergunta, completamente confuso. Rain desvia o olhar, o rosto corado de vergonha. É que eu sou simplesmente insuportável. Insuportável? Ele não entende. Pensa bem, ela diz, cobrindo o rosto. As coisas que eu fiz naquela noite, invadi o apartamento de alguém sem ser convidada só porque eu queria beber, pegar suas roupas emprestadas na maior cara de pau, dormir na sua cama enquanto o dono da casa teve que dormir no sofá. Cada uma das coisas que eu fiz foi folgada e insuportável. Yeon a encara, processando tudo. Então era disso que ela estava falando. Ele não consegue evitar um sorriso. Ah, você quer dizer aquelas coisas? Rain continua mortificada. Eu estava tão animada por causa da bebida que não percebi, mas quando acordei me senti muito mal. Por isso, eu fugi sem nem me despedir. Me desculpe por isso. Ele a observa e uma percepção o atinge. Isso é surpreendente. Ele sempre viu Rain como essa pessoa legal e confiante, que não se importava com a opinião dos outros. Mas agora, ver você se arrependendo, sentindo vergonha e se desculpando assim, é tão inesperado. E talvez seja por isso que eu acho esse seu lado tão fofo. Rain fica sem palavras. O rosto dela fica vermelho. Yeon, por sua vez, tenta conter uma risada, mas não consegue. Ela se recompõe, ainda um pouco sem graça.
De qualquer forma, é por causa dessas coisas rudes que eu fiz que quero manter distância. Se eu ficar por perto, posso acabar fazendo algo parecido de novo. Eu talvez nem venha mais para essa estação por um tempo. O alarme soa na cabeça de Yeun. Isso não. Isso não tá certo, ele explode, se aproximando dela. Rain o olha confusa. Não tá certo? Por que não? Ele gagueja, tentando encontrar uma desculpa. É que eu não te contei? O Long Afternoon pode lançar uma música nova em breve. Eu quero conversar sobre isso, especialmente com você, Rain. Ela suspira. Mas se eu ficar por perto, posso fazer alguma besteira de novo. Você viu como eu fico quando bebo? Posso fazer algo ainda pior. Tudo bem, ele a interrompe, a voz cheia de uma convicção repentina. As ações que você acha que são rudes, eu aguento todas elas. Até mesmo algumas brincadeiras maliciosas e suas loucuras de bêbada, eu aceito tudo. Então não se afaste, por favor, nunca. Um silêncio cai entre eles, enquanto o anúncio do próximo trem ecoa pela estação. Rein o observa por um momento e então, com um pequeno sorriso, pergunta: Então, da próxima vez eu posso escolher os petiscos? Ele pisca, confuso. O quê? Ela se vira para ele e o sorriso agora mais largo. Quando eu for na sua casa de novo, nós vamos beber juntos de novo, certo? Eu vou escolher os petiscos para beber então. O rosto de Yeun se ilumina completamente. Sim, parece ótimo. Rain sorri satisfeita e então acrescenta de forma casual. Então, guarde bem o que você comprou da última vez. A gente pode precisar em breve. O cérebro dele trava. O que ele comprou? A imagem da caixinha com um coração pisca em sua mente. Não pode ser. Ele entra em pânico de novo. Ela o olha e diz, com a maior naturalidade do mundo: a cerveja, é claro. De volta ao seu apartamento, Rain se joga na cama, mas a calma da estação de metrô desapareceu. Que alívio que o Yeon não ficou chateado. Eu estava preocupada com o que faria se ele me odiasse. Mas mesmo que ele a tenha perdoado, a vergonha não desaparece. As memórias da noite, as provocações, o beijo roubado, tudo volta com força total. Ah, por que eu agi daquele jeito? Devo ter parecido uma pervertida maluca. Ela afunda o rosto no travesseiro, o corpo queimando de vergonha. Se eu não tivesse adormecido aquela hora, talvez a gente teria... Ela se contorce na cama. Ah, o que eu tô pensando? Que idiota! Tentando se distrair, ela decide focar na música. Vou tomar um banho e compor. Eu rascunhei uma melodia mais cedo, vou trabalhar nela. Ela pega o celular, mas uma notificação chama sua atenção. Uma mensagem direta. Hã? DM? Ao abrir, seus olhos se arregalam. Ela lê a mensagem incrédula. Olá, Long Afternoon. Eu realmente gosto da sua música. Indo direto ao ponto, eu gostaria de propor uma colaboração. O nome do remetente a deixa em choque. É mesmo a conta dele? Não é um fake? Isso é realmente Sung Hyun-jae? No estúdio, a música para, mas a melodia da dúvida continua na cabeça de Shin Hae-in. Um suspiro pesado escapa enquanto ela encara o próprio reflexo no brilho da guitarra. A mensagem que ela recebeu ontem de Seng Yong-hyun-jae, o músico que ela tanto admira, ficou martelando em sua mente. Uma proposta de colaboração, uma oportunidade gigantesca, mas ela simplesmente travou, perdida em pensamentos, sem conseguir responder. A mente dela vagueia, imaginando como seria. Uma colaboração com o estilo dele soa divertido, mas o que ela deveria fazer? De repente, uma batida na porta a tira de seus pensamentos. Era sua amiga. Hein, ainda ensaiando? Ela responde que já estava terminando. A amiga, com um sorriso maroto, tem uma ideia brilhante para espantar o estresse. Tô pedindo jantar. Que tal um tteokbokki infernal de pimenta?
A nossa prota, que nem estava pensando em comer, se anima na mesma hora. Comida apimentada é exatamente o que ela precisa. Eles se sentam para comer e a amiga dela se delicia, dizendo que tteokbokki é perfeito para aliviar a tensão. Ela chama Rain, que parece estar em outro mundo, para se juntar antes que a comida esfrie. Mas Rain mal toca na comida, a mente ainda presa na mesma encruzilhada. O que eu faço? Ela pensa. Sinto que é falta de educação demorar tanto para responder. Preciso decidir logo. A amiga percebe a distração e pergunta se a comida está sem graça. Não é isso. É que ontem... E então, Haein finalmente desabafa. Ela conta sobre a proposta de colaboração de Seong Hyun-jae. A reação da amiga é imediata, choque e empolgação. Isso é uma oportunidade incrível. Mas Rain explica sua hesitação. Bem, é que parece tão repentino. Ela continua, revelando o verdadeiro medo por trás da dúvida. Se eles colaborarem, ela inevitavelmente estará sobre os holofotes também. A amiga entende na hora. Ah, você está preocupada que seu rosto seja reconhecido, né? E Rain confirma com o olhar baixo. Um silêncio cai entre eles. Mas na mente da amiga, um turbilhão de pensamentos dolorosos vem à tona. Ele queria dizer para ela não se preocupar, para seguir em frente com tudo, mas ele não podia, porque ele sabe. Ele sabe o que ela passou quando era mais jovem, a dor que ela sofreu, as cicatrizes que ela ainda carrega e que ainda doem. Ele não sabe dizer se ela ainda sente essa dor, mas ele sabe, ela está lá. Por outro lado, ele torce para que ela consiga superar essa dor e finalmente abrir suas asas. Do ponto de vista de um músico, Seng-yeon Sen-jae é um artista genuinamente talentoso. Enquanto Hae-in se distrai vendo que um pedal de efeito que ela queria já esgotou, a amiga dela tem uma ideia. Que tal vocês se encontrarem para conversar? Ele sugere. Pode ser melhor do que ficar só pensando nisso. Como um colega músico, ele talvez entenda a sua posição e possa até ajudar a encontrar uma solução. Ele se empolga um pouco mais. E se a gente se encontrar, eu posso pegar um autógrafo. A gente pode até usar para promover o estúdio. Hae-in só consegue responder que isso seria a propaganda enganosa. Mais tarde, enquanto caminha pela estação, a cabeça dela ainda está a mil. O dia inteiro se passou e ela só pensou nisso, esquecendo completamente que precisava ajustar a linha de guitarra para a nova música. Ela para, encarando um anúncio de beleza. Como as celebridades, os rockstars que ela tanto ama, conseguem viver sob o julgamento constante das pessoas? Quanta coragem é necessária para superar essa pressão? Ela só queria poder ter um pouco desse espírito ousado. De repente, ela vê uma figura familiar. É Yeon, forçando um sorriso estranho. "O que você está fazendo?" ela pergunta. Ele se assusta. "Ah, Rain, você está aqui?" Ele explica que participou de um programa de emprego e estava revisando as dicas para a entrevista, incluindo praticar uma expressão facial para causar uma boa impressão. A Hae-in, curiosa, pede para dar uma olhada no folheto. Ela fica chocada com a quantidade de coisas que precisa prestar atenção para uma única entrevista. Uau! Tem que criar uma história que se encaixe na empresa, se apresentar de acordo com as tendências. Que irritante! De repente, ela tem uma ideia. Quer tentar uma coisa? Yeon fica confuso. Rain lê uma das dicas em voz alta. Fale sem desviar o olhar do entrevistador. Com um sorriso desafiador, ela se senta na frente dele. É simples, eu vou te fazer uma pergunta e você só precisa responder. Mas se desviar o olhar, você perde, entendeu? Yeon, um pouco envergonhado, aceita o desafio. Ele se ajeita, endireita a postura e assume uma expressão séria, quase solene. Rain o observa e se perde por um momento. Ela nunca o tinha visto tão sério assim. É o rosto de alguém se esforçando ao máximo. Ela imagina como ele deve ser na sala de entrevista, com seu cabelo penteado para trás, enfrentando o mundo com essa mesma expressão determinada, dando tudo de si. A imagem dele de terno, todo arrumado,
Ela balança a cabeça, voltando à realidade, e ele a chama de volta. Você não vai perguntar nada? Ela sorri, se recompondo. Certo, vou perguntar. Ela se inclina um pouco, o sorriso travesso voltando ao seu rosto. Quando foi seu último beijo? Yeun fica completamente vermelho, em choque. Que empresa pergunta uma coisa dessas? É pessoal. Ele se levanta, indignado. Rain ri, dizendo que eles podem fazer perguntas inesperadas e que é bom praticar. Mas ninguém pergunta isso, não é um jogo de bebida. Ele retruca. Ela o desqualifica, brincando. Ah, que chato, você foi desclassificado. Depois da brincadeira, eles se despedem. Rain mexe na bolsa. Aqui, vou te dar a taxa da entrevista. Ela tira algo e estende para ele. Toma, meu amuleto da sorte. Yeun olha para a mão dela. É uma palheta de guitarra. Eu uso quando toco guitarra elétrica. Se você levar com você, não vai cometer nenhum erro, porque ela guarda toda a energia que eu coloco nos meus ensaios. Ele pega a palheta, olhando para o pequeno objeto roxo em sua mão. Leve e tenha sucesso na sua entrevista. Ele fica sem palavras por um segundo e então um sorriso sincero surge em seu rosto. Obrigado. Com certeza vou levar para minha entrevista. Enquanto eles se afastam, ela o provoca uma última vez. Ah, a propósito, eu reparei que quando você fica nervoso, suas narinas dilatam. Ele entra em pânico. O quê? Sério? Enquanto ela ri. Enquanto isso, em outro lugar, em um estúdio com uma iluminação roxa suave, Seng Hyun-jae está trabalhando em sua música. Um ding de notificação chama sua atenção. Ele pega o celular, ajusta os óculos e lê a mensagem. É dela. Vou pensar sobre isso depois da entrevista. Ele processa a resposta. A ideia de conversar cara a cara, expressa através da palavra entrevista. Um leve sorriso se forma em seus lábios. Ele pensa consigo mesmo. Que pessoa única, essa long afternoon. Com a case da guitarra nas costas, Rain chega no prédio combinado, um lugar moderno e imponente. Ela confere o celular, se perguntando em qual andar seria o estúdio, quando uma voz a interrompe. E, gente, era ele, o próprio Seong Hyun-jae, o músico por trás do nome Seong Hyun, ali, na sua frente. Com um sorriso tranquilo, ele se apresenta e pergunta se foi difícil achar o lugar. Rain, mantendo a pose, diz que com o Google Maps foi fácil. Hyun-jae ri aliviado e já emenda uma pergunta, se ela veio sozinha. Ele tinha ouvido falar que a banda dela tinha outros membros. Ela explica que geralmente trabalha sozinha e que os outros só ajudam na gravação e nos arranjos. Um deles, inclusive, ainda é universitário. Hyun-jae processa a informação com um olhar analítico. Uma banda, mas também uma artista solo. Ele a convida para entrar e conversar. Enquanto caminham, ele pergunta como deve chamá-la. Meu nome é Shin Hae-in, ela responde, tirando a máscara por um instante. Pode me chamar do que for mais confortável para você. O sorriso dele se alarga. Shin Hae-in. Então vou te chamar de Hae-in. Ela só concorda, meio sem jeito, com a informalidade dele. Ele explica que a sala de reuniões da empresa está em reforma, então eles vão conversar no estúdio dele, o que é até melhor, já que ele precisa mostrar a demo. A palavra empresa pega Rayen de surpresa. Pera, esse prédio todo é seu? Hyun-jae ri e gesticula, negando. Não, eu só alugo alguns escritórios. Ainda não sou uma celebridade tão grande assim. Mas ele completa com um olhar ambicioso. Mas quem sabe? Se a gravadora que estou montando der certo, talvez um dia eu compre o prédio todo. A revelação de que ele está criando uma gravadora deixa Hae-in genuinamente impressionada. Mas a reação dela é mais contida do que ele esperava. O silêncio dela o deixa pensativo. Ele achou que mencionar a gravadora despertaria mais interesse. Será que ela não está interessada? Ou será que ela é tão confiante que sabe que pode ter sucesso por conta própria? Ele sorri de canto. Impressionante. Parece que não vai ser fácil convencê-la. Só que, na verdade, a nossa prota estava com um pensamento muito mais simples na cabeça. Nossa,
Eu virei a noite compondo ontem, tô morrendo de sono. Vamos acabar logo com essa reunião para eu poder tirar um cochilo na sala de ensaio? Sim, Shin Ha-in estava apenas cansada. Dentro do estúdio, um espaço super equipado, Hyun-jae oferece uma bebida. Café, refri, cerveja, eles tinham de tudo. Mas Ha-in corta o papo furado. Não, obrigada. Na verdade, eu gostaria de ir direto ao ponto e discutir o projeto de colaboração. Hyun-jae, achando graça da objetividade dela, concorda. Ele entrega os termos do contrato e diz para ela perguntar o que quiser. A Hye-in analisa os papéis e tem uma única, mas crucial pergunta. Se a gente colaborar, eu vou ter que participar de shows ao vivo ou atividades promocionais mostrando o meu rosto? O olhar dele se firma nela, entendendo a gravidade da questão. A resposta dele é surpreendente. Isso depende inteiramente de você, Hye-in. Você pode continuar como uma artista sem rosto ou pode se juntar a mim nas atividades. Ele se inclina e o tom dele fica mais sério, mais sincero. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer. O motivo pelo qual eu quis colaborar com Long Afternoon não foi só pelo sucesso comercial. Foi porque eu realmente quero apresentar essa artista talentosa para o mundo. Essa é a sinceridade de fã com a qual eu te procurei. Hye-in fica em silêncio, processando. Ela pensava que se apresentar ao vivo fosse obrigatório. Ela ia recusar na hora. Mas ele estava sendo flexível? A cabeça dela começa a girar. Seria só uma fachada para fechar o contrato ou era uma consideração genuína por ela? Hyun-jae, sentindo o momento, sugere que eles ouçam a demo. Ele aperta o play e a música preenche o estúdio. Hye-in ouve atentamente, sua expressão indecifrável. A música termina e a cara que ela faz é impagável. Ela interrompe o silêncio. Espera um segundo, Hyun-jae. Ele se vira, curioso. Esse projeto significa que eu vou apenas participar como vocalista numa música que você já terminou? Ele confirma, um pouco sem graça. Sim. A música não é boa? E aí, gente, a artista dentro dela desperta. A faixa é incrível, mas isso é uma colaboração. Precisa ter não só o seu estilo, mas o meu também. Antes que ele pudesse reagir, ela já estava de pé. Dá licença um minutinho. Ela pega a guitarra, amarra o cabelo e senta na cadeira dele. Vou deletar todas essas faixas desnecessárias. Ele entra em pânico. O quê? Você pode só deixá-las no mudo. Mas ela é implacável. Não, deleta tudo. Você não pode se apegar a essas coisas. Hyun-jae só consegue gritar em desespero enquanto vê os samples que passou 3 noites procurando serem apagados com um clique. Enquanto ajusta a guitarra, Hye-in reflete. A verdade é que a música dele já era perfeita, não tinha o que melhorar. Se ela mexesse, corria o risco de estragar tudo. Mas ela se lembra do seu maior fã, Yeon, e de todos os outros. Eles não gostam só das músicas dela, eles gostam do estilo dela. E enquanto o nome Long Afternoon tiver atrelado a um projeto, ela não pode, de forma alguma, comprometer seu estilo. Com essa convicção, ela começa a tocar. E o que sai da guitarra dela transforma completamente a música. Hyun-jae fica boquiaberto. Ele pensava que ela era influenciada apenas por shoegaze e post-rock, mas ali estava ela, criando arranjos que ele nunca imaginaria. Em vez de se submeter ao som dele, ela estava trazendo a faixa para o domínio dela, injetando sua individualidade de uma forma genial. Ele fica fascinado. Essa pessoa, Shin Hye-in, é uma artista intrigante de verdade. Com os braços cruzados e um sorriso satisfeito, ele sente a energia no ar. Eu sinto, nós vamos fazer uma música incrível. Ele se aproxima dela, que ainda está imersa na música, e sussurra perto do seu ouvido. Hye-in, quer que eu te traga uma cerveja? Ela nem pensa 2 vezes. Sim! E já escreve a primeira estrofe da letra enquanto isso. Eu vou terminar o arranjo hoje mesmo. Enquanto isso, em outro lugar, Yeon está na universidade, exausto com o trabalho.
Ele decide fazer uma pausa, pensando em como a vida vai ficar corrida com provas e feiras de emprego. Mas no meio de toda essa preocupação, um pensamento se destaca. E também, eu quero beber com a Hein. Ele suspira, sonhador, até que seu celular vibra alto, quebrando o silêncio. Ele se assusta, percebendo que esqueceu de colocar no silencioso, mas ao olhar a notificação, seu queixo cai. É uma postagem da conta Kim You-Hu, anunciando um novo single para o dia 28 de abril. A mente dele corre a mil. A imagem da Hein trabalhando na música, a data se aproximando, tudo se conecta. Ele sai correndo. Hein está sentada na estação de metrô, provavelmente voltando do estúdio, olhando a demo no celular, quando ouve seu nome ser gritado. É Yeon, ofegante, correndo na direção dela como se sua vida dependesse disso. Ele para na frente dela, com o rosto vermelho e os olhos brilhando de empolgação, mostrando a tela do celular com o anúncio. Hein, vamos fazer uma festa de audição. Ela o encara, completamente confusa. O quê? Enquanto esperam na estação, Yeon, com um brilho no olhar, vira-se para Hein e propõe algo inusitado. Uma festa de audição? Ela questiona, com uma sobrancelha arqueada. O que é isso? Ele se anima na hora. É uma festa para ouvir música, tipo uma estreia de filme. A gente se junta para ouvir uma música nova e compartilhar o que achou. Hein parece cética, cruzando os braços. Isso existe? Nunca ouvi falar. Yeon, sem se abalar, conta uma memória. Uma vez, no ensino médio, um amigo me chamou e eu fui. Era uma festa de audição onde a própria cantora apareceu. Depois de ouvir a música com todo mundo, ela falou sobre as emoções que sentiu, explicou como escreveu a letra. Foi incrível. O rosto dele se ilumina com a lembrança. Então ele joga a isca. Então, vamos ter a nossa própria festa? Você viu o post do Long Afternoon hoje, né? Eles vão lançar uma música nova no dia 28 de abril. A gente se reúne na minha casa nesse dia e ouve junto. Hein o encara, pensativa. Mas não seria meio sem sentido sem o Long Afternoon lá? O artista tem que estar presente para falar da música, não? Ele sorri de canto. Ah, é verdade. Mas a gente não pode só se divertir junto de qualquer jeito? Talvez com umas bebidas? Ela o pega no pulo, aquele olhar dela afiado e divertido. Ah, então era disso que se tratava? Beber comigo? Yeon entra em pânico, corando e gesticulando. Não, não é isso, eu tô genuinamente animado com a música nova. Ele se acalma, desviando o olhar e admite em voz baixa. Embora eu não negue que quero usar isso como uma boa desculpa. Hein o observa por um momento, e um sorriso sutil surge em seus lábios. Ela cede. Tudo bem, vou checar minha agenda para esse dia. Ela pega o celular e a animação de Yeon é palpável. Dia 28 de abril, ela murmura, abrindo o calendário. Mas de repente, sua expressão muda. O sorriso desaparece, substituído por um olhar de realização. Ah, ela se lembra. Nessa noite, eu tenho a gravação da colaboração, não é? O calendário no celular dela confirma. Um bloco de tempo ocupado bem no dia 28. O dia 28 talvez não funcione. Vou estar no estúdio gravando até tarde da noite. O rosto de Yeon murcha na mesma hora. Ah, é mesmo? Então, acho que não tenho o que fazer. Hein, vendo a decepção dele, se apressa. Não, eu vou ver se consigo remarcar. Ainda tem tempo. Mas ele a interrompe, tentando parecer despreocupado. Não, tá tudo bem. Não se estresse com isso. Foi só uma sugestão impulsiva porque eu me empolguei. Um silêncio cai entre eles. Hein o observa e em sua mente a imagem de ele se transforma na de um cachorrinho triste que perdeu o passeio. Ela pensa exasperada. Fazer essa cara de cachorrinho que perdeu o passeio torna muito difícil ignorar. Ainda assim, ela suspira. Mas não tem como evitar. Essa agenda já foi difícil de coordenar com a banda. Não posso adiar mais.
Ela guarda o celular e diz com um tom mais suave: "Vamos beber em outro dia." Yeon se recompõe e, com um toque suave no ombro dela, ele se inclina. "A gente não precisa de um motivo especial para beber junto, certo? Se der vontade, a gente só vai." Ele sorri e a tensão se dissipa. "Então, depois das provas de meio de período, quando nós dois estivermos mais relaxados, vamos beber juntos." O rosto dela se ilumina com um sorriso genuíno. "Certo, parece bom." Alguns dias depois, o professor anuncia o fim da prova. Yeon se espreguiça, exausto, mas aliviado. Ufa, finalmente acabou. Ele pensa consigo mesmo que as provas foram intensas e ainda tem um projeto para entregar. No corredor, um colega o aborda. "Ei, Yeon, terminou as provas? A gente está planejando uma festa mais tarde, quer ir?" Yeon sorri sem graça. "Adoraria, mas tenho que trabalhar hoje, não vai dar." "Trabalho? Não dá para faltar só um dia? Todo mundo do clube vai." Não, eu já faltei semana passada. Preciso mesmo ir hoje." E então, um brilho surge em seus olhos. "Além disso, hoje é o dia do lançamento da nova música do Long Afternoon." Mesmo que o encontro com Haein tenha sido cancelado, ele estava decidido. "Eu ainda vou saborear a música nova sozinho. Não posso perder essa alegria." Ele se despede do amigo e sai, com um sorriso bobo no rosto. A música tinha sido lançada às 4 da tarde, mas ele se segurou o dia todo para ouvi-la direito em casa, depois do trabalho. A expectativa o fazia rir sozinho no caminho. Finalmente, em casa, ele se joga no sofá. Ok, vamos sentar e ouvir com calma. Ele pega os fones, pronto para a experiência. Que tipo de obra-prima será desta vez? Mas antes que pudesse dar play, seu estômago ronca alto. Espera um segundo, eu mal comi hoje? Ele decide se dar um presente. O pagamento tinha caído, então, frango frito. Ele pede pelo aplicativo com a instrução para deixar na porta e decide tomar um banho enquanto espera. No chuveiro, a água quente relaxa seus músculos. Mas enquanto a água escorre, a imagem do sorriso de Haein vem à sua mente. Ele suspira. Que estranho. Hoje é cheio de coisas boas. Então por que eu me sinto tão sozinho? De repente, a campainha toca. 1, 2, 3 vezes. Ué, a comida já chegou? Por que estão tocando a campainha sem parar? Ele havia pedido especificamente para deixarem na porta. Irritado, ele se enrola numa toalha, veste uma camiseta e um short qualquer e vai até a porta resmungando. Ei, o que está acontecendo? Eu escrevi claramente para deixar a comida na porta. Ele abre a porta bruscamente. Com licença, eu pedi especificamente e ele congela. Parada ali, segurando uma sacola de frango, está Shin Haein. Ele gagueja em choque total, com a toalha ainda no ombro e vestido apenas com um short de dormir. Haein? O que você está fazendo aqui? Ela o encara com uma calma desconcertante e responde, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu vim para a festa de música. Mas você não disse que tinha um compromisso? Achei que não pudesse vir. Um sorriso malicioso se espalha pelo rosto dela. Eu queria tanto vir que dei um jeito e até trouxe umas bebidas boas. Ela levanta a sacola que carrega. Eu não cheguei muito tarde, cheguei? Yeon, completamente desnorteado, nega com a cabeça. Não, eu acabei de chegar também. Entra. Enquanto ele pega as sacolas, ela o analisa de cima a baixo com um olhar divertido. Mas, Yeon, você costuma ficar em casa só de cueca? O cérebro dele finalmente processa a situação. Ele olha para si mesmo e o pânico se instala. Espera um segundo, me deixa vestir uma roupa. Ele corre para dentro, desesperado, enquanto Haein abafa uma risadinha, pensando, ele deve ter acabado de sair do banho. Enquanto Yeon se veste apressadamente, sua mente está a mil.
O que tá acontecendo? A Rei-In veio até a minha casa. O lugar tá uma bagunça. Eu nem tirei o lixo. O que eu faço? De repente, a voz dela o chama da sala. Yeon! Sim. Pode me emprestar uma muda de roupas, como da última vez? Ele se vira e a encontra parada ali. Ela continua com um sorriso que o deixa sem ar. Antes de bebermos, eu gostaria de tomar um banho primeiro. Tudo bem para você, certo? O queixo de Yeon cai.